Hoje eu vou começar um novo quadro aqui no canal. No caso, eu vou analisar carteiras de ETF, carteira dos inscritos aqui do canal e carteira de alguns influencers lá dos Estados Unidos. Então fica até o final do vídeo para você conferir. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Então nesse primeiro episódio aqui do canal, que a gente vai analisar as carteiras de ETF, a gente vai começar a analisar 3 carteiras. Essas carteiras são de influencers, são de youtubers lá dos Estados Unidos. Então eu vou trazer as carteiras aqui, vou analisar, vou dar a minha opinião. E aí, se esse formato der certo, nos próximos vídeos eu vou analisar as carteiras dos inscritos. São as carteiras que vocês vão mandar para mim. Como que vocês vão mandar para mim? Vocês vão comentar aqui nesse vídeo como que é a carteira de vocês. Comentar qual que é a estratégia que vocês seguem, quais são os ETFs que vocês têm e qual é a alocação, qual é o peso, qual a porcentagem que cada ETF tem na sua carteira. Então todo mundo que tiver inscrito e comentar aqui a sua carteira, eu vou fazer a análise dela aqui nos próximos vídeos de análise de carteiras de ETFs. Combinado? Lembrando que esse é um vídeo de opinião, esse vídeo não é recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Eu vou ver as carteiras, vou dar a minha opinião, vou falar sobre os ativos que tem nela, a função de cada ativo, cada ETF e vou dar a minha opinião como eu mudaria aquela carteira, ok? É possível que você e a gente temos opiniões diferentes, mas só para a gente deixar isso bem alinhado. A primeira carteira de ETFs que eu vou aqui estar analisando é essa carteira aqui do Joshua Maio. A carteira dele, ela está composta da seguinte forma, ele segue a estratégia núcleo satélite. Então o que ele faz? Ele pega um ETF, que vai ser o núcleo da carteira, ele fala que esse núcleo tem que ter no mínimo 50%, ele pode até ser maior, mas o núcleo tem que ser no mínimo 50%. E aí vai ter outras estratégias, ele divide os outros 50% nessas estratégias. Então ele deixou aqui 6 ETFs. Para o núcleo da carteira, ele escolheu esse ETF aqui, o VTI. Esse ETF ele pega a bolsa americana inteira. Então vai ter mais de 3 mil ações ali dentro desse ETF. Pega a bolsa americana inteira e vira o núcleo da carteira. Quais são os outros ETFs que ele tem aqui? Ele tem esse ETF aqui, VNQ, que é um ETF de real estate, né, dos REITs. São são empresas que investem em galpões logísticos, em shoppings, em escritórios, laboratórios, entre outras coisas. Eles alugam para os inquilinos, eles recebem os aluguéis e distribuem para os acionistas em forma de dividendos. Então esse ETF investe nessas empresas que fazem isso. O outro ETF é o VXUS, o VEXUS, tá? Esse VXUS, ele pega todos os países desenvolvidos menos Estados Unidos. Então ele faz essa exclusão. Então ele vai ser mais carregado ali de empresas da Europa e empresas lá da Ásia. E aí ele vai ter Canadá e Austrália também. O outro ETF que ele escolheu foi esse SCHD, que é um ETF de dividendos. Aqui tem o ETF VGT. Esse ETF é um ETF de tecnologia da informação. Então ele vai ter empresas de IA, vai ter empresas de semicondutores, então ele faz essa mescla aqui. E o último ETF aqui é o BND. BND é um ETF de renda fixa. Ele faz uma mescla, ele pega alguns títulos do Tesouro Americano, que o governo que emite, e ele pega alguns títulos de empresas, são os bondes que as empresas emitem de renda fixa. Ele faz uma mescla aqui. Eu gostei bastante dessa carteira aqui, da forma que ele montou, ainda mais que ele usou essa estratégia núcleo satélite, que eu costumo usar aqui no canal também. A única mudança que eu faria seria a seguinte, em vez de ele ter essa composição VTI e VEXUS, VTI Estados Unidos inteiro, VEXUS é todo mundo desenvolvido menos Estados Unidos, eu juntaria esses dois com o ETF VT, porque o ETF VT faz exatamente isso. Então eu daria para ele tirar esse VEXUS aqui e trocar o VTI pelo VT. Ficaria o VT aqui em uns 60%, os demais ETFs ficariam mantidos aqui. Eu faria só essa pequena mudança aqui. A segunda carteira de ETFs que a gente vai analisar aqui é desse youtuber aqui, o Furry Ripple Finance. A carteira de ETFs dele ela já é um pouco mais simplista, tá? Ele escolheu só 4 ETFs. A parte de alocação dele, do allocation, ele faz diferente também. Ele divide certinho 25% cada ETF. Então ele escolheu 4 ETFs, cada um com peso de 25% da carteira. Então, o primeiro ETF que ele escolheu foi esse ETF aqui, VO. Ele colocou aqui 25% da carteira. VO são ETF que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O outro ETF é um SCHD, que é de uma estratégia de dividendos. É um ETF que tem aqui 100 empresas, 100 maiores pagadoras de dividendos, mas é um ETF de qualidade também, porque ele passa vários filtros de qualidade, como fluxo de caixa, né?
para selecionar essas empresas. Bom, o terceiro ETF é o QQQM. Esse aqui é um ETF do Nasdaq 100. Ele tem um irmão gêmeo, digamos assim, que é o QQQ. É basicamente uma cópia desse ETF. A diferença é que a taxa de administração desse ETF é menor, porque ele é um ETF mais novo. Ele foi lançado faz pouco tempo. Então esse ETF aqui, ele investe nas 100 maiores empresas da bolsa Nasdaq. Ele não pega a NYSE, que é a bolsa lá de Nova York. Ele pega a Nasdaq, as 100 maiores empresas da Nasdaq. O que acontece é que esse ETF aqui, pela Nasdaq, tem muitas empresas de tecnologia. Ele é um ETF que é bem concentrado em tecnologia. E por último, esse ETF VUG é um ETF de growth, que é um ETF de crescimento. Ele vai pegar lá em torno das 100 maiores empresas de crescimento. Ele pega large cap, são empresas grandes, só que são empresas grandes de crescimento. E aí ele faz esse misto dentro desse ETF aqui. Eu não faria a alocação dessa forma. Primeiro que esse ETF QQQ, ele tem as 100 empresas ali da Nasdaq, né, as maiores 100 empresas da Nasdaq. Eu preferiria tirar ele e deixar o VOO com um peso maior, deixar o VOO aqui com um peso de 50%, porque essas 100 empresas aqui da Nasdaq, elas já estão aqui dentro do VOO. Então você consegue fazer um pacote maior aí de empresas, diversificar pouco mais só tendo esse ETF VO. Eu faria ele com 50% aqui da carteira. Aí o que eu faria? Eu diminuiria um pouco a exposição que ele tem de SCHD e o VUG, eu diminuiria um pouquinho elas. Eu ainda colocaria um ETF de renda fixa aqui. Então eu colocaria entre 20% e 30% do ETF de renda fixa, em 20% mais ou menos, né, para fazer a composição mais ou menos aqui, esses dois ETFs, o SCHD e o VUG. Eu mudaria um pouco a composição aqui do jeito que está aqui. A terceira carteira que a gente vai analisar aqui hoje é desse Marcos Milha. Ele optou por fazer uma carteira mais simplista ainda. Ele fala lá no vídeo, né, como que é a estratégia dele. Ele só pegou 3 ETFs, ele acha que 3 ETFs é o suficiente. Então o que ele faz? Ele escolhe um núcleo, uma base para a carteira dele, que é esse ETF VO, 65%. Gosto da estratégia, concordo. Então ele dá um peso bem grande, ele bota 65%. E o que ele faz? Ele bota 25% em crescimento. Então ele escolhe esse ETF aqui, QQQ, que são as 100 maiores empresas lá da bolsa da Nasdaq. E aí ele coloca 10% aqui nesse ETF SCHD. Esse SCHD é um ETF de dividendos. Eu gostei do jeito que ele montou essa carteira aqui. A única alteração que eu faria aqui é eu diminuiria um pouquinho a exposição desse QQQ para encaixar mais um ETF aqui nessa parte desses 25%. Eu colocaria aqui um ETF de renda fixa, que eu acho que está faltando nessa carteira. De repente uns 15, 20% colocando nesse ETF. Mas eu gostei. É uma carteira de ETFs que é bem simplista, bem minimalista, mas eu acho que ela funciona do jeito que está, sim. Com uma pequena alteração, mas eu acho que ela funciona do jeito que está, sim. Apesar de eu não gostar desse ETF, QQQ, mas eu acho que se ele diminuir um pouquinho a exposição aqui e colocar uma renda fixa aqui, já funcionaria. E aí, o que você achou dessas carteiras de ETF que eu mostrei aqui para vocês? Se você quiser ter a sua carteira analisada aqui no canal, você vai comentar aqui embaixo qual é a sua estratégia, quais são os ETFs que você tem e você vai falar a porcentagem de cada um desses ETFs. Que daí eu vou pegar, vou trazer aqui no vídeo, vou montar um gráfico e vou dar a minha opinião falando o que eu montaria, como que eu faria diferente. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima.